ABD, isso aqui é o Felipe, nós somos alunos do IFAL, do curso de Licenciatura em Biologia, chamo aqui com o professor Márcio, que é formado em Letras e Educação Física, para falar um pouco sobre os métodos de ensino tradicionalista e construtivista. Professor, considerando os métodos tradicional e construtivista, os mais conhecidos pontos de vista de metodologia de ensino e aprendizagem no mundo, quais são as diferenças significativas que você aponta entre eles? É importante colocar que existem outros métodos, mas esses dois, como a gente já coloca, eles foram os mais difundidos no mundo e tem situações bem opostas. Né? O primeiro, o método objetivista, também conhecido e mais conhecido até como tradicionalista, ele retrata a figura do professor como a figura central no processo de educação. Portanto, o professor é o detentor de todo conhecimento, né? O professor é o detentor do conhecimento e cabe a ele transmitir esse conhecimento para o aluno. E nesse método é considerado como uma folha em branco, um recipiente vazio, né, que deverá ser preenchido pelo conhecimento que será dado pelo professor. Outro ponto fundamental nesse método é a questão da avaliação. Né? O aluno ele é avaliado, né, de forma quantitativa sobre o conhecimento que ele adquiriu. Né? E aí está a importância do professor nessa metodologia, onde o aluno ele é um sujeito totalmente passivo, né, que apenas deve receber conhecimento. Também podemos dizer que essa metodologia, a tradicionalista, ela surgiu no século XVIII, né, durante o iluminismo. Já no século XX, né, aliás, nos anos 20, né, a partir das concepções do psicólogo Jean Piaget, começa a ser difundida a metodologia construtivista, que além de Piaget tem como outros estudiosos, né, o Vallon, o Vygotsky e a Henrique Ferreira, que defendem essa metodologia. Nela, o centro do conhecimento está no aluno. Né? E o aluno aí ele passa a ser um aluno ativo, participativo, que constrói conhecimento. O professor ele é apenas um coordenador das atividades que serão desenvolvidas. Mas essa construção ela é coletiva. Ele é com o aluno e o professor, ambos trabalhando em prol dessa construção do conhecimento. Qual dessas metodologias tem contribuído mais para o trabalho do professor em sala de aula? Também a gente não pode deixar de dizer que ambas têm a sua importância, né? E tiveram e têm a sua importância. Hoje a gente não é difícil a gente separar, né, o professor que ele é totalmente construtivista do professor que é totalmente tradicionalista. Ambas estão dentro do mesmo professor, mas o que é importante destacar é que o professor precisa conhecer bem essas duas metodologias. Ele tem que saber como trabalhar com elas e o que é que elas definem como método de trabalho. Por quê? Porque o professor ele precisa, de fato, conhecer essa metodologia para que ele possa, durante o seu trabalho, na sua prática pedagógica, efetivar, de fato, o conhecimento. O importante dentro da prática pedagógica é que haja aprendizagem. E seja pelo método tradicional, e seja pelo método construtivista, o importante é que o aluno, de fato, aprenda. Mas, considero ainda o método construtivista, porque parte da construção coletiva ainda o mais importante para esse trabalho. Professor Márcio, em sua metodologia de ensino, quais os métodos você utiliza e os resultados de ensino-aprendizagem? Tem sido satisfatório com esse método utilizado? Posso falar que a minha determinação em trabalhar com o método construtivista, ela começa a ser formada até involuntariamente, ainda como aluno do 6º ano de ensino fundamental, né, do 1º grau, durante as minhas aulas de História do Brasil, onde a minha professora, ela nos dava questionários enormes com respostas determinadas, e a gente cabia apenas decorar esses questionários para o dia das avaliações. E aí, mesmo sem conhecer naquela época, né, em 87 ainda,
o que era construtivista ou tradicionalista, eu percebia que aquela metodologia não trazia nenhum benefício, porque horas depois, ou dias depois, não ficam lembrados de mais nada que tinha decorado. Já na minha formação acadêmica, onde pude conhecer, de fato, todas as metodologias, foi que aí comecei a perceber e classificar os meus professores, os meus antigos professores, como, da forma que eles trabalhavam, não com o método que eles trabalhavam. E aí pude perceber que, de fato, o método construtivista, ele traz outros benefícios, né? Porque nele não só o professor, não só o aluno aprende. No método construtivista há uma troca de informações, uma troca de conhecimento, e ambos, professor e aluno, eles ganham com isso porque ambos aprendem. Acreditamos que fica claro que o método tradicionalista é o método que o seu professor ele é o detetor do conhecimento, ou seja, ele passa os conteúdos para os alunos e desta forma o aluno ele é avaliado. E já o método construtivista ou teoretiano é o método que o aluno leva a ser participativo, ou seja, tem um aprendizado em que ele participa efetivamente e tem um conhecimento bem melhor. Dessa forma, agradecemos ao professor Márcio por ter contribuído para esse nosso trabalho. Obrigada. Obrigado a vocês. É sempre um prazer de contribuir na formação de novos professores.